Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje, novamente, eu irei refutar um protestante a respeito do Apocalipse e, infelizmente, sobre algo que eu já refutei há algum tempo. Eu possuo diversos artigos sobre o tema, possuo diversos vídeos a respeito do mesmo assunto, mas, como todo bom protestante, ele finge que não leu, ele finge que não assistiu e começa a vandalizar os comentários, tanto do meu canal quanto do universo católico. Bem, vamos direto ao ponto. Vamos colocar aqui a pataquada protestante. Ele diz assim no seu comentário: Jerusalém reinava sobre quem? Evidente que a cidade que reinava era Roma. Até nas escolas primárias, pelo menos no meu tempo, qual tempo era esse, né? Se ensinava que Roma era a cidade que reinava sobre os reis da terra, antes e depois da escrita do Apocalipse. Eu não sei qual é a escola que esse cara estudou, porque nenhuma escola ensina a Bíblia Sagrada, muito menos o Apocalipse, e muito menos a escola ensina ou ensinou que Roma era prostituta da Babilônia do Apocalipse. Essa escola aí só existe no fantástico mundo protestante. Continuando, ele diz assim: Jerusalém estava subjugada a Roma. Era uma província do Império Romano. Até aí tudo bem. Sendo rei em Jerusalém o próprio César. Só que ele se contradiz nos próximos parágrafos. Preste atenção. Ele diz assim: e outra. Nem todos os profetas morreram em Jerusalém. Tudo bem, eu concordo com isso. João Batista foi um deles. Também, João Batista não morreu em Jerusalém, mas morreu dentro de Israel. E aí ele diz assim: e Jesus disse que João Batista foi um profeta. Tudo bem, ele morreu dentro de Israel, mas também ele não morreu nas mãos de um israelita, porque Herodes não era israelita, tá ok? Mas vamos continuar aqui. Então o protestante diz assim: Roma matou os apóstolos e testemunhas de Jesus Cristo. Jerusalém assassinou apenas um dos 12 apóstolos. E aqui ele também se contradiz, porque ele diz: Tiago, irmão do Senhor. Realmente, Tiago morreu em Jerusalém. Herodes, um rei nomeado por Roma. Olha só, ele diz que, na verdade, César era o rei de Jerusalém. E aqui ele se contradiz, porque ele diz que Herodes também era rei de Jerusalém, né? Tudo bem, continuando, ele diz: assassinou também Tiago, o filho de Zebedeu. Então não era apenas um apóstolo, são dois agora, né? Primeiro ele diz que apenas um dos 12 apóstolos morreu em Jerusalém. E depois ele cita também Tiago, filho de Zebedeu, além de Tiago, irmão do Senhor. Então é uma contradição pura na visão protestante. E continuando, ele vai assim: vários apóstolos morreram depois de 70 depois de Cristo. E se formos rastrear bem, vamos descobrir que morreram em cidades sob o domínio romano, no mínimo. Em Apocalipse, os apóstolos são chamados a se alegrar com a queda dessa Babilônia. Os apóstolos nem tanto, mas os profetas. Pois o Senhor julgou a causa deles contra ela. Jerusalém teve sua paga. Foi vingado o sangue dos profetas, desde Abel até Zacarias, para que caia sobre vós todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Aí ele cita o Evangelho de São Mateus aqui. E cita a Bíblia Católica. E então ele faz um questionamento, uma indagação. Por que Jesus não foi até João Batista? E continuando, ele diz assim: na profecia de Apocalipse diz: onde é cobrado o sangue de todos que foram mortos sobre a terra. De novo, ele citando sobre a terra. O Senhor não fala mais com Jerusalém, mas sim com Roma, a pagã, e a Roma papal, que são uma só, tendo os papas tomado o lugar dos Césares. Por esse motivo, a profecia também alcança as duas. Sinceramente, eu nunca li tanta porcaria escrita num só lugar. Mas resumindo, o que o protestante tentou aqui indagar ou questionar, ele
diz que Jerusalém não poderia ser, né, a prostituta da Babilônia, porque ele aprendeu na escola dele que era Roma. Roma era a prostituta da Babilônia. A escola que ele estudou ensinou isso. Eu não sei qual a escola que é, mas só no Fantástico Mundo Protestante. Também ele diz que Jerusalém não pode ser a prostituta da Babilônia, porque, segundo ele, Roma matou mais que Jerusalém. Então é por quantidade. Nessa teoria, Roma também não seria a prostituta da Babilônia, porque o islamismo matou muito mais do que o Império Romano. Tá? O islamismo matou 30 vezes mais do que o Império Romano. Mas, enfim, vai entender a cabeça desses protestantes. E também ele diz que, segundo a teoria diabólica dele, Jerusalém não pode ser, né, a prostituta da Babilônia, porque foi, né, profetizado por Jesus Cristo que Jerusalém pagaria por todo o sangue derramado na terra, desde Abel até Zacarias. E segundo ele, né, segundo o protestante, João Batista também era um profeta do Antigo Testamento. E por que será que Jesus Cristo não falou que Jerusalém pagaria por todo o sangue derramado na terra, desde Abel até João Batista? E também um outro questionamento dele agora, questionando Jesus Cristo, como que Jerusalém pagaria por todo o sangue derramado na terra se outras pessoas morreriam depois de 70 depois de Cristo? De novo, cara, ele sabe, ele já leu os meus artigos, ele já assistiu aos meus vídeos e sabe que o termo terra que significa território, e é o território do autor, tá? Não é o planeta Terra. Os hebreus mal sabiam que a Terra era redonda. Quanto mais deu o nome ao globo terrestre de Terra. Entendeu? Para eles especificavam como mundo e não sabiam exatamente qual era o tamanho deste mundo. Mas tudo bem, eu vou explicar novamente, de uma maneira mais didática, para ver se esse cidadão entende o que eu estou tentando explicar. No Apocalipse, lá no capítulo 3, no verso 10, diz assim: Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro. Então, Jesus Cristo, tá revelando a João, ele diz assim, que viria um castigo para o mundo, tá ok? Mas para provar apenas os habitantes da terra. Preste atenção o porquê esses habitantes da terra seriam provados. Lá no Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue? Preste atenção, o nosso sangue, o sangue derramado, né, na terra. O nosso sangue contra os habitantes da terra. Então, esses dois textos do Apocalipse, eles sugerem que viria ao mundo um castigo para provar os habitantes da terra. Prestem atenção nesse termo, habitantes da terra, tá ok? E por que esses habitantes da terra seriam provados? Por causa do sangue derramado na terra, tá? Lá no segundo texto, diz exatamente isso, que clamavam em alta voz para que o santo, né, o Senhor, fizesse justiça pelo sangue derramado contra os habitantes da terra. Ok, sabendo disso, vamos descobrir, segundo a cultura hebraica, quem são os habitantes da terra, né? Novamente eu vou citar aqui o livro de Josué, o velho texto por mim mencionado várias vezes. Conquistou, pois, Josué toda a terra. Qual terra ele conquistou? O planeta Terra? Não, ele conquistou Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos, e a terra repousou da guerra. E em outro texto, no livro de Josué também, lá no capítulo 7, ele diz assim: Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Os cananeus e
todos os habitantes da terra. Quem eram os habitantes da terra? Nesse contexto, aqueles que habitavam a terra de Israel antes da conquista de Josué, quando era apenas a terra prometida. Esse termo já era usado para aqueles que habitavam a terra prometida. Naquele momento, os habitantes da terra eram os cananeus e as outras tribos, os outros povos que lá habitavam. E continuando, o texto diz assim: vão sabê-lo e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que fareis vós ao nosso grande nome? Quem eram os habitantes da terra, segundo a cultura hebraica? Aqueles que habitavam a terra prometida. Naquele momento, ainda eram os povos que habitavam a terra antes da conquista de Josué. E depois da conquista de Josué, vamos ver o que a Bíblia diz. Em Jeremias, no capítulo 1, diz assim: disse-me o Senhor, é do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Olha o mesmo termo aqui usado em Apocalipse, usado em Josué, agora sendo usado por Jeremias. Quem eram os habitantes da terra? Os habitantes do planeta? Não, preste atenção no que Jeremias diz. Pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá seu sólito diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas e todas as cidades de Judá. No outro texto diz assim, em Ezequiel, no capítulo 7, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel. Eis o fim. O fim vem para todos os quatro cantos da terra. Qual terra era aqui, gente? A terra de Israel. O oráculo do Senhor era para a terra de Israel. Tua vez é chegada, habitantes da terra. De novo, o mesmo termo usado no Apocalipse, os habitantes da terra que iriam passar pela provação, o mesmo termo usado em Josué para aqueles que habitavam a terra prometida, e agora o mesmo termo sendo usado para os hebreus que conquistaram a terra depois de Josué. E continuando, o texto diz assim: é vindo o momento, o dia está próximo, não há mais alegria sobre as montanhas, só apenas pânico. Sabendo que os habitantes da terra eram aqueles que habitavam a terra de Israel, quem eram os reis da terra naquele momento? Quando Jesus Cristo foi crucificado, até a destruição de Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, diz assim: levantam-se os reis da terra, os reis da terra. Qual terra que é? A terra de Israel. E os príncipes se reúnem. Quem eram os príncipes? Os príncipes dos sacerdotes, em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois, na verdade, se uniram nessa cidade. Qual cidade? A cidade de Jerusalém. Contra o vosso santo servo Jesus, que ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos. Quem eram os reis da terra naquele momento? Herodes e Pôncio Pilatos. Por quê? Herodes era aquele que reinava na Galileia, Pôncio Pilatos governava Jerusalém, com os gentios e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predeterminaram que se fizesse. No primeiro texto por mim mencionado, foi citado dois reis. Quem? Herodes e Pôncio Pilatos, um da Galileia e o outro de Jerusalém. Porém, nós sabemos que, quando Herodes o Grande morreu, o seu reinado foi dividido em quatro. Herodes, Pôncio Pilatos, Filipe, Lisânias. Todos esses pegaram uma parte do reinado que era de Herodes o Grande. Quem era Herodes? Aquele que reinava em Israel quando Jesus Cristo nasceu. Depois ele morreu e o seu reinado foi repartido em quatro. Esses reinavam sobre a terra de Israel na época de Jesus Cristo. Tá? Depois teve a sucessão, Herodes Agripa I,
Depois de Herodes Agripa I veio Herodes Agripa II e depois veio a destruição de Jerusalém. O que acontece? Vamos saber agora o castigo que Jerusalém recebeu. Tá? Nós sabemos que os habitantes da terra habitavam a terra de Israel. Vamos então entender qual foi esse castigo. Lá no velho texto mencionado por mim várias vezes, no Evangelho de São Mateus, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Então, os pais daqueles fariseus, nós temos que entender o contexto e o cenário da época. Jesus Cristo se depara com os fariseus, tá? Fazendo ali homenagens aos profetas que os pais daqueles fariseus mataram, os antepassados daqueles fariseus. E no mesmo texto, Jesus Cristo vai dizer assim: para que caia sobre vós, vós, quem? Os fariseus, todo o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, o filho de Baraquias. Conseguiu perceber que o texto diz que cairia sobre os fariseus o sangue derramado sobre a terra? É a mesma coisa que está escrito no Apocalipse. Lá no Apocalipse, no capítulo 17, diz assim: foi em ti que encontrou o sangue dos profetas, dos santos, como também de todos aqueles que foram imolados na terra. Olha o termo terra de novo aparecendo aqui. Um para Jerusalém e outro aqui para a Grande Babilônia do Apocalipse. Aí o cara vem e me diz que aqui está falando de Roma, gente. Pelo amor de Deus. Por que será que Jesus Cristo não citou João Batista aqui nesse contexto? Simplesmente porque os fariseus eles estavam homenageando os profetas mortos pelos antepassados desses mesmos fariseus. Ele não está se referindo a João Batista porque João Batista foi morto ali há pouco tempo por Herodes, que nem israelita era. Lembrando que terra, nesse contexto, não se refere apenas a Jerusalém, e sim a toda a terra de Israel, no qual Jerusalém era a capital. Se você, protestante, tem alguma dúvida de que os profetas foram mortos pelos próprios israelitas, em Tessalonicenses é dito assim: com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo. Tivesses que sofrer da parte dos vossos compatriotas o mesmo que eles sofreram dos judeus, aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas. São Paulo aqui está afirmando que na Judéia, os profetas foram perseguidos e mortos. E aqui em Atos dos Apóstolos, Santo Estevão também diz o mesmo. Ele diz assim: a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo. Será que a Bíblia é sagrada mente? São Paulo estava louco? Santo Estevão era mentiroso? Jesus Cristo estava sofrendo de alucinações? Todos eles dizem que os profetas foram mortos pelos israelitas e que Jerusalém iria pagar por isso. Todos eles são convictos nessa teoria. E o que diz o Apocalipse sobre a Babilônia? Que a Babilônia estava manchada com o sangue dos profetas e dos santos. Mas será que Jerusalém também foi culpada pela morte dos santos, dos apóstolos, dos discípulos? Vamos observar o que diz a Bíblia Sagrada. Lá no Evangelho de São Lucas, no mesmo contexto, falando a respeito dos fariseus, Jesus Cristo ele diz assim: ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que os vossos pais mataram. De novo dizendo a mesma coisa para os fariseus, que eles estavam ali homenageando os profetas mortos pelos seus antepassados. E ele diz assim: e assim se pedirá conta a esta geração do sangue de
todos os profetas derramados desde a criação do mundo. Olha, preste atenção. E assim se pedirá conta a esta geração, aquela geração apenas. Quando é que acabou aquela geração? Durante a destruição de Jerusalém. E assim pedirá conta a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que pedirá conta esta geração. Antes de Jesus Cristo proferir essa condenação a Jerusalém, no mesmo texto ele diz assim: Enviei a vós profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. Nesse texto ele já vai um pouco mais além. Ele cita os profetas e os apóstolos. O que o mesmo autor diz, São Lucas, quando Jesus Cristo se refere às tribulações do Apocalipse. Ele vai dizer assim: Mas antes de tudo isso, antes da destruição do templo de Jerusalém e durante a tribulação, vai acontecer o quê? Vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. Olha a perseguição cristã por parte dos judeus. E é engraçado que Jesus Cristo ele não condena os pagãos. Prestem atenção que ele condena os judeus por entregar os apóstolos e os discípulos aos pagãos. Prestem atenção no que ele diz. Às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores. O que fizeram com São Paulo, por exemplo? Levaram São Paulo para onde? Continuando o texto, ele diz assim: Por causa de mim, isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito de não preparar vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer os vossos adversários. E o mais impressionante é esse último trecho aqui onde diz: Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muito de vós. E se você continuar acompanhando esse texto, Jesus Cristo vai concluir, sabe aonde? Quando virdes Jerusalém sitiada por exércitos, exatamente nas tribulações, no momento em que o templo seria destruído. Por isso que a Bíblia Sagrada tem que ser lida toda. Não adianta ler apenas um pedaço de um versículo. Em um texto, Jesus Cristo está condenando Jerusalém pela morte dos profetas do Antigo Testamento. E aqui Jesus Cristo está condenando Jerusalém pela perseguição apostólica. Tá ok? Vamos continuar na Bíblia Sagrada. Qual foi o pedido mesmo, o clamor no Apocalipse? O que eles diziam? Prestem atenção. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Quem eram os habitantes da terra? Aqueles que moravam, aqueles que habitavam na terra prometida. Qual cidade foi condenada pelo sangue dos profetas do Antigo Testamento? A cidade de Jerusalém. Né? Qual cidade que foi condenada pela perseguição apostólica? A cidade de Jerusalém, os israelitas, o povo hebreu, a comunidade judaica da época, os fariseus, todos que moravam na terra. Qual era a terra? Israel. E para terminar, eu vou colocar aqui o que a história diz. O que a história diz a respeito disso? Lá no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele diz assim: depois da ascensão de nosso Salvador, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele a invenção de inúmeras ameaças contra os seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, a quem decapitaram, e depois de todos, Tiago,
o que depois da ascensão de nosso Salvador foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém, e morreu da forma que já descrevemos. E os demais, olha só, e os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte e foram expulsos da Judéia, da terra da Judéia. Prestem atenção, os apóstolos que não morreram, e os discípulos também, que não morreram na cidade de Jerusalém ou dentro da terra de Israel, simplesmente eles não morreram porque deram no pé. Por Pedro, por exemplo, Pedro estava marcado para morrer um dia depois da morte de Tiago, irmão de João. O que aconteceu? Por um livramento divino, ele deu no pé. São Paulo foi preso e só não morreu em Jerusalém por quê? Porque ele apelou à cidadania romana que ele tinha. E os outros apóstolos e os outros discípulos que não morreram em Jerusalém, porque muitos morreram, tá? Apenas que os relatados, aqueles que foram relatados em documentos, foram poucos, mas muitos morreram pela perseguição de Herodes. E os que não morreram, morreram fora de Jerusalém exatamente por causa da perseguição judaica. E o porquê Jerusalém foi condenada e Roma não? Por que isso aconteceu? Simplesmente da mesma forma que o Estado Islâmico não vai ser condenado como a prostituta da Babilônia por ter matado muito mais cristãos do que a própria Roma imperial, do que o Império Romano. O Império Romano, assim como o Estado Islâmico, assim como o comunismo, eles matavam tudo que viam pela frente. Eram os cristãos, eram os pagãos, era qualquer um que fosse ameaça. Ok? Jerusalém não. Jerusalém matou seus próprios profetas. Jerusalém matou seu próprio Cristo. Jerusalém perseguiu seus próprios apóstolos. Jerusalém perseguiu a igreja que nasceu do colégio apostólico, a igreja que nasceu dentro dos apóstolos que saíram de Jerusalém. Então existe outra indagação. E os outros mártires depois de 70 depois de Cristo? Também não seriam vingados? Na verdade, não é questão de vingança ou não. Os mártires receberão a glória. Essa é a grande realidade. Assim como os mártires do Antigo Testamento receberam a glória, os mártires do Novo Testamento, depois das tribulações, também receberão a glória. O problema foram os mártires mortos pela cidade que foi escolhida por Deus, a cidade que era tida como a esposa de Deus. E todo mundo sabe que esse termo prostituta, dentro da cultura hebraica, não se refere apenas a uma venda do seu próprio corpo, tá? O termo prostituta se refere ao adultério, a uma mulher que comete adultério contra o seu próprio esposo. E Jerusalém cometeu o adultério contra Deus. Por quê? Deus escolheu a cidade e essa cidade se prostituiu com deuses estrangeiros. E assim eu termino mais um vídeo. Paz e bem a todos. Eu sei que é repetitivo, mas infelizmente esses protestantes enchem o saco. E depois desse vídeo, eles vão continuar postando a mesma coisa. E volto a repetir: se o Apocalipse for algo futuro, e se a prostituta da Babilônia for considerada prostituta pela quantidade de cristãos que ela matou, o Estado Islâmico entra muito mais na história do que Roma, do Império Romano. Infelizmente, os protestantes estão com mais um abacaxi para descascar.